Pesquisadores britânicos concluíram em uma pesquisa que dormir muito tarde e a falta de rotina na hora de dormir podem prejudicar a capacidade de aprendizado das crianças. O estudo divulgado na publicação científica Epidemiology and Community Health relacionou o padrão de sono à capacidade intelectual com base em um levantamento feito com mais de 11 mil crianças durante 7 anos. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é o neurologista Leandro Teles. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão. É um prazer. Bem-vindo mais uma vez. É um prazer, é tudo meu. Ô, doutor, essas crianças que não tinham hora para dormir ou que iam dormir depois das 21 horas, elas apresentaram resultados mais fracos em testes, é isso mesmo? E existe um melhor horário para a criança dormir? Então, exatamente, Leão. Esse é mais um estudo, dentre tantos, que atrelaram o padrão de sono à capacidade intelectual. Tem outros que também associam com capacidade comportamental. Então, crianças que realmente dormem menos têm mais dificuldade de atenção, concentração, memória, estratégia, matemática. Então, cada vez mais a gente tem valorizado o padrão do sono como um marcador de qualidade de vida mental. E quando você pergunta sobre a hora de ir para a cama, tudo depende da hora que a criança acorda. Então, é importante entender que a criança tem uma necessidade de sono maior que o adulto. Isso depende um pouco da idade, mas em torno aí dos 7, 8 anos, em torno de 10, 11 horas de sono, né? Então, se a criança acorda às 6 horas, é só você trazer essa 10 horas antes para você entender. Sim. Então, não dá para a criança dormir 11 horas e acordar às 6, às 7, porque ela realmente vai ter um comprometimento. Quer dizer que, então, poucas horas de sono afetam os ritmos naturais do corpo e, principalmente, poucas horas podem prejudicar o sono. O sono não, a mente. Pode sim. Então, poucas horas de sono não é só questão das horas. O sono, ele não é só o tempo, né? Então, ele também é a qualidade. Tem pessoas que acham que dormem o tempo suficiente, mas com qualidade ruim, porque o sono é entrecortado ou superficial. Um exemplo claro disso é a apneia do sono, que acomete homens, adultos, acima do peso, pescoço curto, são roncadores, né? Então, às vezes a pessoa acha que dormiu 8, 9 horas e acorda cansado, tem sono o dia todo. Às vezes ele está despertando sem perceber. A gente chama isso de microdespertar. Então, deve ter um monte de gente vendo a gente em casa e pensando nisso. Por que eu estou tão cansado? Por que meu rendimento intelectual e físico não é tão bom? Tem que olhar retrospectivamente para ver se o sono ele está sendo bom. Seja em duração, horas dormidas, seja em profundidade. Então, quer dizer que nós podemos dizer que existe mesmo uma correlação direta entre aprendizado e hábitos de sono. Existe sim. Então, o aprendizado é um processo complexo. Exige atenção, concentração, triagem, memorização, consolidação. Quem dorme mal, ele perde 2 vezes, não. Ele perde primeiro porque ele não sedimenta o conhecimento do dia anterior. Então, quando a gente dorme, a gente não está só descansando. O cérebro está organizando as memórias, exercitando a capacidade criativa, principalmente numa fase que a gente chama de sono REM, que é a fase dos sonhos. Então, é preciso sonhar bastante para organizar o cérebro. E perde pela segunda vez porque você não se torna apto ao dia seguinte. Então, quando você dorme, você descansa, repousa e no dia seguinte você está mais atento. Então, o sono ele é um link perfeito entre as atividades do dia anterior e do dia seguinte. Quem dorme mal perde 2 vezes aí. Ou seja, a natureza é sábia, a gente que... Ela é sábia, porque senão seria um grande desperdício da natureza. Uma fase onde o ser humano está quieto, correndo risco, né, dos predadores todos. Por que serviria essa fase se fosse um desperdício? Não é um desperdício, é uma fase de reparação tecidual, a frequência cardíaca cai, a proteção cardiovascular e o cérebro ele não passa o tempo todo dormindo. O cérebro ele desperta para dentro de si mesmo e resolve um monte de coisa à noite. Não sei... comigo já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês ou com o pessoal de casa, de você às vezes dormir com um problema e acordar com a solução. Sim. E ela brotou de repente no meio da nossa mente durante a noite, né? Então o cérebro ele trabalha muito à noite. Ô, Leandro, é importante que a criança durma sempre no mesmo horário? É importante estabelecer essa rotina? Sem dúvida. Então um dos melhores sincronizadores do sono é a rotina. Então coisas que você faz de forma repetida sincronizam o sono. E hoje em dia, na infância, sem dúvida, esse é o principal erro. Falta rotina. E a criança ela é uma esponja, né? Então ela capta muito do ambiente. Se o ambiente é tumultuado, se não tem hora, se não tem regra, ela acaba captando esse padrão dos adultos ou do ambiente que a cercam. Só que ela tem uma necessidade de sono maior. Então é complicado, porque às vezes ela fica com os pais ou fica assistindo televisão. Hoje em dia a gente tem muitos brinquedos que emitem luz, né, diretamente aos olhos. E aí esse dormir tarde exige um despertar inapropriado. E quem tem criança em casa sabe quão difícil é
tirar uma criança da cama, né? É muito complicado. Agora, a gente está falando de crianças, então vamos nos ater aí. É importante, por exemplo, também quebrar essa rotina, por exemplo, nos finais de semana. É legal fazer isso ou não? Depende muito da criança que você tem em mãos. Se você tem uma criança com muita dificuldade de sono, o ideal é que você tem que manter o máximo de regularidade. Agora, se é uma criança bem da normalidade, da faixa da normalidade, você pode fugir durante 1 ou 2 dias. É importante que você não fuja muito, né? Mas 1, 2 horas a mais ou 1, 2 horas a menos entre a hora de dormir e a hora de acordar é possível sim no final de semana. Se ele preferir fazer isso na sexta ou no sábado, deixando a noite de domingo para recuperação, para que ela comece a semana bem. É muito comum às vezes a pessoa ir numa festa ou fazer alguma atividade no domingo à noite, começar a semana mal e isso vai se propagando, né? Melhor que vá no sábado, que ela possa descansar no domingo, né? Ou na sexta-feira à noite, ou no sábado à noite, para que você progressivamente comece a trazer isso para a normalidade. O problema maior, Leão, com relação a isso que você perguntou, é os feriados prolongados e agora, nessa fase, que são as férias. Ah, né? Exatamente isso que eu ia perguntar também. Aí, às vezes, porque muda totalmente a rotina da casa e acaba mudando também a rotina da hora do sono. Isso é prejudicial? Isso é prejudicial, mas é quase que inexorável. É difícil você mudar o padrão. São 30 dias, né? A criança vai querer dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde. A dica aí é você, quando agora faltando 10 dias ou uma semana para voltar às aulas, você ir aos poucos trazendo isso para o normal. É muito comum os pais deixarem para a última hora. Aí na última noite a criança vai ter que dormir agora mais cedo e acordar mais cedo, e aí é muito complicado. Ela demora depois 2, 3 semanas, já em agosto, já nas aulas, para se recuperar. Então, se fugir um pouquinho da regra, é bom uma semana, 10 dias antes, aproximando meia hora por dia, 1 hora por dia, até o horário natural de despertar da criança. Agora, doutor, voltando para esse estudo aí que a gente apresentou logo no começo da matéria, as maiores dificuldades das crianças que não tinham uma regularidade na hora de dormir foram nos testes de leitura, matemática e também percepção espacial, né? Pode-se dizer que as dificuldades foram onde se precisa de concentração, né? Como estimular também e prender a atenção da criança para que ela tenha o hábito de se concentrar? Como ensinar a criança a se concentrar? Isso é muito difícil, né? Hoje em dia a gente até fala de uma doença que é o distúrbio do déficit, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, pegar a atenção da criança não é fácil. Primeira coisa é a questão do interesse. Tem que mostrar as coisas de forma interessante, não maçante. Então, é preciso questionar nossos modelos todos educacionais, o preparo do professor, o ambiente da sala de aula. Eu prefiro muito mais salas menores, com menos ruído, com um pouco mais de organização. É importante passar o conhecimento de forma lúdica, às vezes. Então, dependendo da idade, você tem que associar brincadeiras, trabalhos de grupos, exemplos. Então, a gente precisa de uma reforma educacional ampla, né? Para você conseguir ter a atenção da criança. O sono é importante, a alimentação. Outra coisa que eu não gosto muito é a questão dos horários. Os horários, tanto de trabalho dos adultos quanto das crianças, são um pouco pasteurizados, né? A gente não valoriza, às vezes, a questão pessoal. Tem pessoas que rendem mais à tarde, pessoas que rendem mais de manhã, tem pessoas que não conseguem trabalhar cedo, não conseguem estudar cedo. Então é preciso ter um pouco mais de dinâmica nessa questão desses horários para você não pasteurizar muito o ensino, né? Agora, doutor, eu queria falar de um assunto que eu fui vítima, inclusive, é essa questão dos remédios. Parece que os laboratórios, eles têm muito interesse em vender alguns remédios. Então, tudo é déficit de atenção agora. Qualquer criança que, às vezes é preguiçosa mesmo, às vezes está com algum problema e tal, eles dizem que é déficit de atenção e tacam remédio na criança. O que o senhor acha disso? Não, isso é absolutamente preocupante. Então, é uma doença que até pouco tempo se falava pouco. Hoje em dia a gente tem casos que são bem definidos, mas a gente tem muito caso que parece, mas não é, né? Então, a gente tem problema de educação, a gente tem problema realmente de força de vontade da criança, a gente tem outros problemas que não podem ficar sob esse holofote ou essa sombra do TDAH. Isso é uma doença que acomete poucas crianças e você tem, na verdade, muita gente em casa dizendo que a criança está agitada demais. Então, às vezes não quer trabalhar a questão familiar, às vezes não quer trabalhar a questão de ansiedade da criança, ou um distúrbio de sono, ou a falta de regras em casa, ou a presença de regras e a falta de exemplo, porque é muito comum isso, você impor uma regra que não vale para você, né? Então, em casa é importante, a melhor regra é o exemplo do pai, da mãe, dos irmãos, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não chamar tudo de déficit de atenção, ou
Ou não chamar todo o déficit de atenção de transtorno do déficit de atenção e tascar um remédio. Muitas vezes a hiperatividade infantil e a falta de atenção deve ser tratada por uma questão de comportamento, de mudanças de hábitos da criança e de quem a cerca. Né? E esse tipo de remédio que o Leão falou aí, ele pode criar danos irreversíveis, sérios para a mente. Sem dúvida. A gente está falando dos anfetamínicos, né, derivados de anfetamina, que são usados às vezes de forma recreativa, por pessoas que prestam concurso ou prova. Isso é absolutamente recriminável. Pode dar arritmias, hipertensão, pode levar a uma dependência psíquica, pode acelerar demais o pensamento. Então é complicado. Isso tem que ser feito sempre com a ajuda de profissional especializado. No caso, neuropediatra. Né? Olhando aqui para a gente encerrar a nossa conversa, a gente vê muitos pais reclamando da dificuldade de colocar os filhos para dormir. Mas olha, esse estudo mostrou que as crianças que dormiam tarde, todas elas não tinham hora para dormir, não escutavam histórias antes de dormir e, em geral, assistiam mais televisão. Muitas vezes em seu próprio quarto. Quer dizer, para finalizar, o senhor pode dar umas dicas para os pais como criar uma rotina para levar as crianças a dormir mais cedo? A primeira coisa é explicar e orientar com relação aos horários. Então tem que mudar realmente a dinâmica familiar, tem que ter exemplos, tem que ter as regras. Além do horário de dormir, é importante evitar a exposição luminosa intensa, porque para dormir você precisa liberar um hormônio que é a melatonina, né? Então é importante que a criança não fique na televisão até muito tarde, ou no tablet, notebook, smartphone. Então é importante que você tenha uma redução progressiva da iluminação. É importante cuidar do ambiente. O quarto tem que ser silencioso, confortável, para que você não tenha realmente interrupções. A alimentação também é importante. Evitar excessos, evitar alimentos que estimulam o sistema nervoso, como coisas que têm cafeína, refrigerantes de cola. Então, uma dieta um pouco mais tranquila à noite. Com isso, os pais vão ter aí algumas coisas para organizar em casa. Se com tudo isso a criança não conseguir se organizar ou se adequar aos horários, é fundamental procurar ajuda do pediatra de confiança e, eventualmente, do neuropediatra. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E pelas suas informações, que valem para a gente também, para os pais dessas crianças.